Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar, fazendo sempre isso, e o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra no seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E ele disse: O que sai do homem, isto é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultério, ambição desmedidas, maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito interessante hoje porque aqui, é claro, tem uma discussão para nós contextualizarmos o texto de hoje. Havia aqui uma discussão sobre a carne de porco, que os judeus não comiam e muitos não comem até hoje, porque era impura, carne impura. Talvez também possa estar ligado, provavelmente, possa estar ligado àquela questão daquela manada dos porcos, que os demônios pediram permissão para entrarem nos porcos. Então, eu acho que ao longo da história, ao longo da caminhada, isso aí, vamos botar 70 anos, 80 anos, ou até mais, e as coisas foram se transformando. É tipo assim, aqui, por exemplo, na minha cidade tem um lugar chamado, uma ponte chamado Oscar Brito. E aí, o andar do tempo, o andar dos anos, tornou-se Cabrito. Simplesmente Cabrito. Ponte do Cabrito. Então, veja bem, a situação vai mudando as coisas. E muitas vezes, provavelmente, pode estar se passando por esse momento também. Então, foi se passando de um para o outro, e a carne de porco tornou-se a carne impura. Então, pode ser, tá? Pode ser. E aí Jesus vai dizer uma coisa muito interessante, muito bonita, né? A gente está preocupado com aquilo que entra, mas Jesus está preocupado com aquilo que sai. O que é capaz de sair de dentro de nós? Esses dias me deparei com um jovem e ele tinha uma mágoa profunda no coração, mas muito profunda. Uma história de muitos anos que machucava ele, machucava e machuca, porque esse jovem não consegue mesmo desapegar-se dessa história de dor. Então essa história que vai passando ao longo da vida e vai machucando cada vez mais. E aí
é que Jesus está dizendo o seguinte: nós precisamos parar de fato de ficarmos remoendo talvez a nossa história e ficarmos culpando as pessoas, culpando um, culpando o outro, por isso, por aquilo. Eu penso que nós devemos cuidar para que a nossa vida seja uma vida mais frutuosa diante das coisas que nos acontecem e que nós consigamos assumir mais as coisas de forma que os acontecimentos não façam com que nós responsabilizemos os outros, porque o que me aconteceu ou o que aconteceu com você, tá? Talvez nada vá mudar diretamente, mas o que entrou dentro de você, o que faz com que você faça determinada coisa. Então, o problema não é o que entra, é o que sai, né? Então, porque me fizeram isso, eu sou capaz de fazer isto, isto, isto. Porque falaram mal de mim, porque me prejudicaram, porque, enfim, eu sou capaz de fazer. Então a questão toda não está no que fizeram, mas do que eu sou capaz de fazer a partir daquilo que me fizeram. Então Jesus está dizendo que o problema não é o que entra, mas o que sai do coração. Então quando nós temos uma experiência com o Senhor, quando nós temos uma experiência com Deus, aquilo que sai do coração será de acordo também com a nossa experiência com Deus, com a nossa vida, com a nossa intimidade com Deus. Não estou dizendo que não está doendo ou que não doeu. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a partir dessa dor eu tenho que fazer uma ressonância profunda no meu coração da minha experiência com Deus, e essa experiência com Deus vai me fazer agir diferentemente, talvez, do que alguém pensasse que eu fosse agir. Agiria diferente. Por quê? Porque o meu coração está voltado para o nosso Senhor. Está em sintonia com o nosso Senhor. E o nosso Senhor nos ajuda, o nosso Senhor nos ensina, o nosso Senhor nos apresenta uma maneira muito outra, diferente de lidar com diversos tipos de situações que nós precisamos enfrentar. Nós não somos de ferro, é claro, nós somos de carne e osso, mas o nosso coração precisa estar voltado mais para Deus. E para isso, eu preciso ter mais e mais uma experiência com Deus. Porque se eu faço alguma coisa de ruim, se eu faço alguma coisa má, é porque a minha experiência com o Senhor não está como deveria estar. Então hoje nós somos provocados por essa palavra para, como de fato, observar aquilo que está saindo de dentro de nós, né? E aquilo que está produzindo no outro um efeito ruim. Então o problema, repetindo o que Jesus falava, o problema não é o que entra, o problema sim é o que sai. Então que nós consigamos, com a graça de Deus, fazer com que de dentro de nós saia coisas que possa enaltecer, engrandecer o outro, e o perdão gera mais perdão, o perdão gera amor, e perdoar o outro gera reconciliação. Que nós possamos então termos essa graça, que o Senhor nos ajude a vivenciarmos cada vez mais a palavra de Deus, trazendo no nosso coração essa palavra que nos torna mais humanos, nos torna mais filhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a alegria da fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.